Boa tarde, damos início a mais uma Praça do Município. Na edição de hoje, 11 de fevereiro de 2011, e como habitualmente temos connosco Nuno Alas, Diogo Vasconcelos, Bruno Martins, João Simas e Ananias Quintano. Lembro que pode seguir a Praça do Município em versão de vídeo na página de dnfm.com, no meu canal 121, 124 e no canal de YouTube da DNFM. Antes de entrarmos na agenda dos temas principais, vamos às notas de abertura, como é habitual. Começamos com o Nuno Alas. Boa tarde, bem-vindo, Nuno. Destaques para a abertura do programa de hoje. Olá, bom dia às pessoas que nos ouvem, aos colegas de painel, com o Luís Matias, que modera esta nossa conversa. Duas notas de abertura apenas, e a primeira tem a ver com o que ainda há de ser votado hoje, à partida no Parlamento e há de ser aprovado, tem a ver com o decreto presidencial que estabelece o novo estado de emergência para esta segunda quinzena de fevereiro, até inícios de março, sensivelmente, e que traz algo novo, que é o Presidente da República exige que o Governo determine e planeie a reabertura das escolas. Não indica naturalmente qual é que será a data que isso irá acontecer, porque isso ainda é prematuro, mas para que o Ministério da Educação se veja forçado, de uma vez por todas, a planear, em vez de andar num registro de navegação à vista, onde reage mais do que age. E com isto não quer dizer, até porque depois vamos entrar aí na questão, no tema da rádio, tem a ver com a questão da reabertura e do ensino à distância, não tem a ver com a capacidade das escolas, tem a ver sim com a necessidade do Governo ter um modelo de planeamento para esta situação. E isso é evidente, por exemplo, há alguns epidemiologistas que têm estado nas reuniões de Infarmed, que têm referido essa falta de planeamento, de visão estratégica e o facto do Governo reagir mais do que agir. Saudar, ainda no que diz respeito aqui a este novo momento do combate à pandemia, de finalmente parece haver alguma paz ou algum bom ambiente entre os privados e os públicos, e deu nota disso o Sr. Primeiro-Ministro ao evidenciar a boa colaboração que tem vindo a existir com alguns hospitais privados, e ainda ontem o facto do novo coordenador do plano de vacinação vir a evidenciar que as farmácias também são indispensáveis na implementação do plano de vacinação. Portanto, parece que finalmente estamos todos a trabalhar para o mesmo lado, deixando de parte aquilo que são as razões ideológicas e encontrando as melhores soluções para as pessoas. A segunda nota tem a ver, eu já referi aqui a semana passada, tem a ver novamente com o caso Navalny, com o líder da oposição da Rússia, que depois de ter sido condenado a quase 3 anos de prisão por se ter exilado ou ter fugido para a Alemanha para se curar do envenenamento que sofreu, agora desta vez foi a Rússia que decidiu expulsar 3 diplomatas da Suécia, da Alemanha e da Polónia, porque supostamente esses mesmos diplomatas terão participado em ações de apoio às iniciativas e ao opositor russo Navalny. Em resposta, e ainda bem, estes mesmos países também expulsaram os responsáveis das embaixadas na Polónia, na Suécia e na Alemanha, responsáveis russos, como retaliação a um país que teima em não apresentar sinais de Estado de Direito e que, portanto, que a Europa se una, e os Estados Unidos e alguns países deste mundo, que se unam contra este atentado àquilo que é a democracia e o Estado de Direito. Muito obrigado, Nuno, que abriu o programa de hoje com as suas notas da Praça do Município. Diogo Vasconcelos, bem-vindo. Quais são os destaques para a abertura do programa? Olá, bom dia a todos. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aqui aos meus companheiros de painel. Só tenho três notas. A primeira é relativamente à reunião do Infarmed de ontem, em que os especialistas criticaram contundentemente o governo pela falta de planeamento, mais específico não podia ter sido. Portanto, eu acho que realmente temos estado a assistir nesta terceira fase a uma falta de planeamento enorme do governo, e ontem, na reunião do Infarmed, os especialistas foram categóricos com essas críticas e com essa chamada de atenção. Dar nota aqui da melhoria da situação em Évora relativamente ao Covid. Os números têm vindo a baixar, graças a Deus. Os recuperados a aumentar muito, os novos contágios a baixarem. Ontem foram 3, há 2 dias foi 1. Portanto, estamos a entrar no que é desejável. Desculpem, o hospital está a voltar a alguma normalidade, não muita, mas está a melhorar bastante. Portanto, é bom, e quero aqui fazer um apelo a toda a gente para continuar, enquanto as medidas estiverem em vigor, a cumprir rigorosamente o que está determinado, para ver se conseguimos
sair desta situação sufocante. De dar aqui nota também do processo movido pela Procuradora Mendes Almeida relativamente ao processo do Procurador Europeu, um processo movido contra o Estado português, relativamente ao seu preterimento no concurso. Portanto, mais uma ação, mais uma situação que não abona nada em nosso favor, na altura em que somos presidente, estamos com a presidência da União Europeia. Estes casos e todas as críticas, todo o ruído em volta desta nomeação, numa altura em que vamos começar, e é um tema que o Nuno nos traz, numa altura em que foi aprovada o disparo da bazuca, digamos assim. Este caso em volta do Procurador Europeu português é uma situação perfeitamente evitável e indesejável neste momento. Muito obrigado, Diogo. Vamos aos temas para a abertura do programa de hoje, do Bruno Martins. Bem-vindo, Bruno. Boa tarde, Luís. Boa tarde aos colegas de painel. Boa tarde a quem nos ouve através da Diana FM. 3 notas de abertura. A primeira, para destacar de facto que após um período de confinamento maior, estamos a colher os primeiros resultados com a redução do número de infectados por Covid-19. São boas notícias. Ainda assim, julgo que devemos analisá-las com prudência e especialmente alertar as pessoas que devem manter todas as medidas de proteção e segurança, porque é exatamente nas fases em que existem menos casos que é importante relembrar, porque quando existem muitos casos as pessoas naturalmente com o medo acabam por se proteger mais, mas quando existem menos às vezes pode haver a tentação de haver algum desleixo e portanto ainda estamos numa fase muito crítica e de grande pressão sobre o SNS e portanto todos os cuidados são poucos. 2 notas positivas, a primeira para destacar e agradecer a todos os cidadãos e cidadãs de Évora, também espalhados por todo o país e, aliás, por todo o mundo, que contribuíram para a campanha de agregação de fundos da Sociedade da Harmonia Éborense, que foi um sucesso, que em poucos dias angariou 15 mil euros, que era aquilo que estavam a querer angariar para poder sobreviver nos próximos meses. É uma associação crucial na nossa cidade, um importante marco histórico, cultural, e é importante que se consiga manter viva para todos nós. E, portanto, agradecer a todos os que contribuíram e felicitar a direção da Sociedade da Harmonia Éborense por mais esta iniciativa e por estar a fazer tudo para aguentar esta importante associação. Uma última nota positiva, assinalam-se hoje exatamente 14 anos que os portugueses e portuguesas disseram sim à pergunta de referendo à questão que se concordavam com a despenalização voluntária da gravidez até às primeiras 10 semanas em instituições de saúde legalmente autorizadas. Foi uma grande vitória para as mulheres, foi uma grande vitória para todos nós. Todos os passados 14 anos já ninguém tem coragem de dizer quem era contra aquilo que diria na altura, que iria aumentar o número de interrupções voluntárias, que iria se tornar um método anticoncepcional, etc, etc. Tantos mitos que se criaram à volta deste tema e hoje em dia verificamos que as interrupções voluntárias da gravidez diminuíram, que foi uma medida crucial para tantas e tantas mulheres e que de facto o acompanhamento que se faz a estas mulheres nos últimos anos permitiu um salto qualitativo em relação à saúde materna e infantil. E isso é importante sublinhar. Muito obrigado, Bruno. Passamos ao João Simas. Boa tarde, João. Quais as suas notas para a abertura da Praça do Município de hoje? Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a toda esta equipa, os intervenientes e o moderador. Tinha essencialmente 2 notas. Uma sobre as vacinas. As vacinas são imprescindíveis. Neste momento nós estamos em confinamento, como muitos países da Europa, mas só que futuramente isto não pode ser a normalidade, não é? Portanto, agora é necessário fazer todo o possível por não haver esses contactos sociais, como se diz, mas isto, daqui a uns tempos, nós temos que fazer uma vida mais ou menos normal. Portanto, a vacina é essencial.
Agora, o que eu queria referir eram os preconceitos ideológicos que tem havido por parte da União Europeia. As vacinas foram subsidiadas, algumas das principais foram subsidiadas fortemente pela União Europeia e pelos Estados. E, além disso, temos toda a investigação anterior e a investigação que se faz em muitos laboratórios estatais, a formação dos investigadores, tudo isso. E o que é que fez a União Europeia? Deu tudo às empresas. E as empresas que se comprometeram a distribuir vacinas, agora estão a vender a quem mais lhes paga, não estão a cumprir os contratos. Isto faz-me um bocado de impressão, porque acho que é um preconceito ideológico. São liberais quando se trata da venda, da distribuição, mas são os Estados é que têm que gastar o dinheiro. Portanto, a União Europeia não acautelou bem esta questão das vacinas, que são imprescindíveis para ir acabando com esta epidemia, porque senão, se o processo é assim, continuar tão lento, daqui a tempos vamos começar a precisar de outras doses de vacinas, porque não está provado que estas vacinas sejam imunes por largos anos. Por outro lado, outro preconceito ideológico, deve-se fazer encomendas onde houver vacinas. Lá por serem russas ou por serem chinesas, não devemos estar de pé atrás. Aliás, eu em princípio sou contra todos os boicotes, a não ser os boicotes militares. Isso é outra coisa. Mas, nesta altura, há que avançar, sejam elas russas, sejam chinesas, sejam de todo lado. Há países que já estão a avançar nesse sentido. É o caso da Alemanha. Está bem, tem que ser tudo certificado, para não haver problemas. Mas tem que se resolver o problema das vacinas rapidamente. Outra nota que eu tinha aqui era sobre as autarquias. Foi publicado um livro, já o mandei vir, e é baratinho, 13,5€, sobre a descentralização e as autarquias. Portanto, o título até é Descentralização e Poder Local em Portugal, um livro de Filipe Teles, publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. E ele, só na apresentação, dá uns dados muito interessantes. Portugal é dos países que descentraliza menos. Por exemplo, um indicador. A percentagem do produto interno bruto das despesas públicas em Portugal, em 2019, para as autarquias, e as autarquias são apenas os municípios e as freguesias, é de cerca de 5,6%. A média da União Europeia é 15,58%. Portanto, uma diferença grande, o triplo, pelo menos. A percentagem da despesa pública nacional em Portugal, feita pelas autarquias, é 12,6%. Na União Europeia é de 33,4%. Ora, isto tem consequências. Tem consequências, e uma delas é que as autarquias estão, isto, em geral, estão fortemente dependentes dos fundos europeus. E os fundos europeus são controlados politicamente. Isto é, a União Europeia tem prioridades em determinado momento, que podem não ser as prioridades das autarquias. E, por vezes, há obras que são importantíssimas para as autarquias, mas não há fundos disponíveis porque, nesse momento, as prioridades são outras. Basta ver o exemplo, sei lá, de uma circunvalação que faz imensa falta aqui em Évora, não é? Circular nascente, que no tempo do presidente Zé Ernesto, houve dinheiro para isso, era financiado a 85%, e a Câmara teria que dar 15%, não tinha os 15%. O que é que acontece? Nunca mais houve prioridades nesse sentido, porque a União Europeia parte do princípio que esses problemas estão resolvidos, e não estão, em muitos sítios não estão. Já agora, só para terminar, ainda das autarquias... Para concluir então, João. Sim, só para terminar. Das autarquias, há uma coisa que parece estar a ser um bocado esquecida. No tempo do governo do PSD-CDS, houve um decreto drástico daquele senhor ministro Relvas, em que fundiram as autarquias, as freguesias, muitas freguesias, sem perguntar nada à população. E nós temos aqui, muitas vezes, casos aberrantes de freguesias enormes. João, isso não é verdade, porque as Assembleias municipais podiam-se pronunciar quanto à redução das freguesias não é ou bem não. assim, não é bem assim. E a Câmara de Évora, sob proposta, quer o PS, quer o PCP, sob proposta do PSD, diz-me lá qual foi o local do país em que isso foi revertido. João, o que estou a dizer é que as Assembleias Municipais podiam-se pronunciar quanto à redução das freguesias e o PCP... Não, mas estava decidido.
Claro, o engenheiro Sócrates assinou Estava isso. decidido. Claro que Estava sim. decidido e o PS também não ter feito nada. Não foi o engenheiro Isso foi Sócrates, foi o isso foi Relva. do memorando da Troika. Não, Não, foi. não A era redução de obrigatório. 30%. Não era obrigatório. Bem, sobre Não era obrigatório. uma questão Isto é, que só para terminar. já aqui Só para tratámos, terminar, João, mesmo para fechar, para darmos a voz ao para Ananias. fechar, é assim, nós temos espaços enormes. Olha, um exemplo aqui, uma autarquia, Samança e Vendinha, que é São Vicente do Pige, é maior do que a média dos municípios e as pessoas têm dificuldade em entender-se. A Malagueira e a Horta das Figueiras é muito mais de metade da população. Portanto, nesta altura em que nós temos que aproveitar os recursos das autarquias, principalmente das freguesias, ainda mais do que antes, não é? Com os isolamentos, fazia imensa falta. E esse problema tem sido esquecido pelos governos. Muito obrigado, João. Ananias Quintano, Sim. boa tarde, bem-vindo. Temas para a abertura do programa de hoje. Boa tarde a todos, boa tarde ao auditório da DNFM. 2 ou 3 notas apenas. Só sublinhar a revolução que vai dentro do CDS, que parecia que, embora nós saibamos que aquela comissão política, aquilo ficou tudo dividido, mais ou menos 50-50, ontem as declarações de Cristas veio pôr mais lume na fogueira, portanto, dividindo o CDS ainda mais. O que é mau, eu acho que o CDS faz falta à direita em Portugal. Sublinhar também o número de casos que estão a diminuir no país, drasticamente, felizmente, quer no país, quer aqui no nosso distrito. É evidente que não houve programa nenhum destes últimos em que nenhum dos meus, ou quase todos os meus colegas, atacaram o governo por isto, por aquilo, porque decidiu assim ou decidiu assado. O governo tinha que decidir de qualquer maneira. Ontem, curiosamente, ouvi o chefe de missão alemã que veio para Portugal a dizer que o governo português, Portugal, não fez nada de errado. Pelas suas opções, como outros países tomaram, umas correram bem, outras nem por isso, e pronto, e vamos andando, e esperemos é que isto passe. Finalmente, também sobre a sociedade Harmonia Eburense, eu acho que os eburenses, e quando de facto acham que está em jogo algo de importante, juntaram-se e, portanto, conseguiram que a sociedade Harmonia tanto tivesse dinheiro para resgatar, penso que os problemas que tinha financeiros. E por agora é só. Muito obrigado, Ananias Quintano. Já deixámos as notas de abertura, temas que ultrapassam a agenda, porque não é possível tratar mais profundamente tudo. Falamos sobre o ensino, o regresso das aulas, desta vez à distância novamente. Depois de uma pausa de 15 dias, as aulas regressaram, mas à distância. E estão criadas as condições. Vamos lá começar com a análise deste tema. Nuno Alas, o que dizer sobre o regresso das aulas? Condições para aulas à distância ou não? Luís, antes disso, eu só quero dizer uma coisa que eu acho extraordinário, que aqui há 6 anos atrás, a senhora Merkel e os alemães eram o diabo na terra. Faziam tudo mal, extorquiam dinheiro às pessoas. Agora, pela voz do PS, são os grandes amigos, ajudam-nos a recuperar coisas. Lá vem a conversa do costume. Lá vem a conversa do costume. Eu acho que é assim, eu acho que a Alemanha não mudou muito, quem mudou foi Portugal, e pronto, isso é a minha opinião. Eu acho que está a confundir meia dúzia de militares com governos. Mas eu estou a falar do PCP, que o PCP aí não tem essa coerência. Foi o alemão que veio para cá, foi o alemão. Nós vamos só dizer isto, foi um alemão que veio para cá, foi eu que disse isso. Se calhar o luxemburguês diria o mesmo. Sugiro que possamos falar sobre diplomacia dentro dos países da União Europeia num próximo programa. Para já vamos às aulas e ao regresso ao ensino à distância, neste caso. Isto se estas bicadas não têm a mesma piada. Claro, obviamente. No aquecimento. Obviamente. É assim, os tempos... Eu agora, falando aqui em particular, quer para o Ananias, quer para o João Simas, porque o João Simas ainda é professor no ativo. O Ananias está reformado, mas foi professor e foi responsável por, porventura, o maior, ou um dos grandes agrupamentos de escolas aqui do nosso concelho, e eles estarão muito mais à vontade para perceberem em detalhe e sentirem no dia-a-dia as dificuldades. Eu posso ter uma percepção política e enquanto cidadão, mas também enquanto pai, portanto é nesse sentido que eu vou tentar dar aqui a minha visão sobre o assunto, sem grandes inflamações, que acho que não faz sentido, até porque os tempos são excepcionais, que esta pandemia tem provocado tempos excepcionais, também é difícil ter respostas a 100% eficazes para tudo, e eu admito isso, não sou daqueles que digo que o governo está a fazer tudo mal, ou que é possível fazer tudo, quando na prática não é. Todos, quer o Estado, a sociedade civil, as empresas, as famílias,
estão a passar tempos excepcionais e não é de um momento para o outro que se altera o paradigma de uma nação ou do mundo para dar resposta à pandemia. Eu acho que, acima de tudo, há dois, nesta questão que tem a ver com o ensino à distância, há dois grupos que são fundamentais de enaltecer e de reconhecer o seu empenho e a capacidade e a resiliência que têm tido para ultrapassar este momento. Um que são os professores, que tiveram de um momento para o outro adaptar-se a um ensino à distância com dificuldades acrescidas, porque o nosso método pedagógico nunca foi este, é presencial, onde muitas vezes o toque, o olhar, o afeto, o aumento da voz são reações que se estabelecem entre os alunos e os professores e que são fundamentais para a educação. Eu costumo, deram-me este exemplo, uma pessoa que eu conheço que é professora, e dizia como é que, por exemplo, numa primeira classe, se ensina um miúdo a escrever à distância, através de um computador, e acho que é o Bruno, não é? Está a passar por este momento, sem pegar na mão do menino para lhe ensinar a fazer um ou dois. Há outros métodos, naturalmente, mas tudo isto é novo e exige muito empenho, muita dedicação dos professores, e eu aqui quero deixar o meu reconhecimento e um louvar por isso. Também das crianças que se viram obrigadas a ter respostas, agendas no Outlook, tarefas com prazos definidos, respostas em e-mails, coisas que eu às vezes, já lido com esta coisa dos computadores há muitos anos e trabalho há muitos anos com estas coisas, às vezes tinha a própria dificuldade em gerir a minha agenda eletrónica e os miúdos viram-se forçados a isso. Eu, da parte do Governo, quero dizer, é assim, eu acho que a gestão da pandemia no que diz respeito à educação tem contado com um ministro quase inexistente. Eu acho que o Governo deveria fazer uma avaliação desta quase inexistência ou desta falta de presença do Ministro da Educação, porque ele tem que ser mais planeador, tem que perceber melhor, antes das coisas acontecerem no tempo, o que é que o Ministério da Educação pode fazer para antecipar as dificuldades da comunidade educativa. Eu acho que aqui há dois exemplos de falhas crassas. Uma tem a ver com as questões mais palpáveis, mais físicas, que é a ver a caso da distribuição dos computadores, que muitos estão por concretizar, o caso do acesso à internet em todos os lares portugueses, não é verdade, não é? E aqui, felizmente, muitas juntas de freguesia e autarquias por este interior do país têm sido indispensáveis para conseguir facultar aos alunos estas condições logísticas para que os miúdos possam ter acesso a estes meios tecnológicos. E, acima de tudo, uma coisa que eu acho que não tem a ver com essa incapacidade e meios materiais, tecnológicos disponíveis e dinheiro para fornecer, que é a falta de planeamento e capacidade de decisão. Quando, aqui há uns dias, o Governo decidiu encerrar as escolas e mandar os miúdos para casa, tivemos cerca de 15 dias com os miúdos em casa, em que as famílias foram obrigadas a tirar férias, muitas delas, porque na altura não estava disponível aquele mecanismo de apoio às famílias para estar em casa e receber 2/3 do ordenado. Esse sim só existe agora neste momento. Portanto, se tivesse sido planeado, se calhar em 3 ou 4 dias, ou no máximo uma semana, tínhamos conseguido colocar todo o ensino à distância a funcionar concretamente. E eu não falo de algo completamente impossível, porque eu passei no primeiro período, eu tenho um dos meus filhos, 2 deles estudam no agrupamento de escolas da Gabriel Pereira e um estuda na escola André de Rezende, no 5º ano. E durante o primeiro período, como vocês bem recordam, a escola teve que fechar de um momento para o outro porque houve um surto de Covid junto às assistentes operacionais na cantina e, pronto, não havendo os restantes auxiliares, assistentes operacionais tiveram que ir para casa e, portanto, não havendo assistentes operacionais, uma escola não pode funcionar, como é óbvio. E de um momento para o outro, o agrupamento, e aqui tenho que louvar a direção do agrupamento e todas as pessoas que trabalham naquele agrupamento, foram capazes de colocar ensino à distância naquela escola para aquele conjunto de miúdos. Eu não digo que mandar um país inteiro para casa tem o mesmo nível ou o mesmo grau de dificuldade que mandar uma escola inteira para casa. Agora, para isso serve um planeamento prévio. E isto passa também envolvendo os professores com um planeamento pedagógico, criando o plano A e o plano B, e se for necessário executar o plano B, que toda a gente saiba o que é. Eu acho que aqui, Luís, se me permite, estou quase a terminar, que o decreto presidencial do estado de emergência, em que o Presidente da República vem exigir ao Governo um plano de reabertura de escolas, é isto precisamente que ele quer. Ele quer que, se houver necessidade de um momento para o outro mandar toda a gente para casa, que o país responda mais rápido e de forma planeada. E com isto volto ao início, quer dizer, são tempos excepcionais. É impossível dizer que corre tudo bem a 100%. Nenhum governo seria capaz de fazer isso, porque não seria capaz de fazer. Mas existe maior planeamento e um ministro de Educação que não anda a reboque só do que a saúde manda, mas que seja capaz de planear e mandar executar em tempo real.
Muito obrigado, Nuno. Diogo Vasconcelos, condições para este regresso às aulas à distância e também, quando falamos de condições, falamos de algo muito lato, porque há muitas condições e várias dimensões. Tá bem, eu acho que claramente não houve preparação da parte do Ministério para esta situação, não é? Nós fomos confrontados com a obrigatoriedade de ir tudo para casa e parece que foi uma medida acertada porque os casos caíram e estamos a conseguir baixar a curva, não é? Como estamos todos habituados a ouvir dizer, mas uma total falta de programação por parte do Ministério da Educação que até a mim me surpreende em termos de como é que é possível não ter havido uma preparação disto tudo. Eu acho que roça até um bocado o amadorismo, não? Eu fico um bocado preocupado com isto, porque obviamente que tinha que estar em cima da mesa, desde o início das aulas, uma solução atingível e prática para, se fosse preciso, como foi, mandar as crianças para casa, pusesse imediatamente em prática ou em pouco tempo uma solução de ensino à distância. Eu relembro que o CDS, em abril do ano passado, fez uma proposta de distribuição de materiais e de internet para os alunos carenciados. O próprio primeiro-ministro veio pegar nessa proposta mais à frente e afirmou perentoriamente perante uma nação que em setembro todos os alunos teriam meios informáticos e acesso à internet. Estamos em fevereiro e não há. Não for, graças a Deus ainda há algumas autarquias que vão fazendo o papel do Estado Central e vão distribuindo equipamentos e vão distribuindo internet, porque o Estado Central falhou redondamente nessa missão. Portanto, e mais uma vez aqui cavamos enorme entre entre classes, entre pessoas com mais rendimentos, que obviamente que têm meios para comprar computadores e para ter internet e para pôr os seus filhos a estudar, e as pessoas mais carenciadas, que obviamente com mais dificuldades, que muitas delas não estão a ter aulas e não têm acesso à educação, que é o que funciona aqui como elevador social no nosso país, e acho que vem na Constituição, que é obrigatória para todos e igualdade. Portanto, Esta da neste Constituição foi boa. momento. Epá, mas é verdade, quer dizer, não Concordo. estamos a cumprir com isso. Eu acho que Diogo, todo. nós não defendemos a Constituição, só o PCP que defende. Né? É só o PCP que gosta da Eu Constituição. estava a dizer que o Diogo estava a defender. Dás logo as voltas. Eu defendo porque na realidade é o que acontece, e eu conheço alguns casos de pessoas que com menos meios e em situações complicadas, que não têm a hipótese de pôr os filhos a estudar. Portanto, é óbvio para toda a gente que não houve preparação e que as coisas não estão a correr como deviam. Eu tenho os meus filhos a estudar, tenho 3 miúdos numa sala, cada um com um computador ou com um iPad virado para a parede e a ter aulas, mas isto não é de todo uma solução. A minha filha mais nova, que o ano passado estava na primeira classe, este ano está na segunda, já o ano passado veio coxa do aprender a ler e do aprender a escrever, e bem, este ano coxa está, não é? Portanto, aquilo não é de todo solução e os miúdos não. Pronto, mas tem que ser feito. Agora, Se calhar é não isso houve que, desculpe, Diogo, se calhar pensando um pouco nisso, e há pouco o Nuno abordou o decreto presidencial, que é necessário pensar uma abertura gradual nos níveis de ensino ou geograficamente, como é que isso, para Eu concluir? concordo perfeitamente com o Nuno quando ele diz que o Presidente da República quer é pôr ordem na casa. É dizer, meus senhores, planeiem como deve de ser a educação das crianças.
porque o Muito Presidente bem. viu que isto aqui está tudo feito em cima do joelho, infelizmente. Eu acho que e não é, e as coisas não estão a correr bem. O Ananias citou ali há bocado um afamado médico alemão que veio para Portugal e que o governo pôs num hospital privado, nem teve coragem de nos meter num hospital público, não fossem os alemães apanhar o próximo avião e voltarem para a Alemanha. Não é verdade, não é Mas na verdade, isso não é realidade verdade, isso não é verdade. as coisas não estão a correr como deviam, e nesta parte da educação eu concordo com o Nuno, que o Ministro da Educação tem estado orgulhosamente desaparecido em combate. Muito bem. Obrigado, Diogo. Bruno Martins, vamos lá. Condições para o regresso às aulas à distância, porque não podemos, são online, porque o formato é este sobre internet, mas estamos a falar de ensino à distância. Havia condições para retomar esta forma de escola? Dificilmente existem sempre as condições ideais para haver ensino à distância. Aliás, a própria ideia de ensino à distância é uma falácia que eu julgo que ninguém parou ainda para refletir, e isso é um problema que eu só posso imputar ao Ministério da Educação e à falta não só de planeamento como de visão. Obviamente que nós todos estamos hipotecados em várias áreas da nossa vida e estamos todos a ser prejudicados em muitas áreas da nossa vida e do nosso desenvolvimento, sejamos crianças, jovens, adultos, seja ao nível do desenvolvimento social, das relações sociais, do próprio desenvolvimento emocional, do bem-estar psicológico, etc. As crianças, obviamente, têm aqui uma parte prejudicial mais importante, não só porque estão privadas de relações sociais importantes, e isso é muito importante para o seu desenvolvimento, como estão privadas de uma aprendizagem justa, igualitária e que seja realmente escola. E, portanto, eu sou favorável ao ensino à distância, ainda que se deva perceber que o ensino à distância não, e acho que isto é aceito por todos, não substitui o ensino presencial, mas ninguém parou para pensar em formas de mitigar isto. É como se o ensino à distância fosse existindo. Nós aceitamos que não é igual ao ensino presencial, mas os programas escolares continuam os mesmos, a estrutura de anos curriculares continuam as mesmas, ninguém pensa, por exemplo, ao nível do pré-escolar, adiar um ano a entrada das crianças no primeiro ciclo, se calhar fazia sentido, por exemplo, se calhar as crianças que estão no primeiro ano, será que devem transitar para o segundo ano, se forem realmente muito prejudicadas na sua aprendizagem? E, portanto, devia haver este pensamento que não existe. É como se toda a gente percebesse que isto é um problema, mas não vamos procurar atenuar o problema, vamos fingir que nada está a acontecer. Estou para lá interromper. Eu, por exemplo, tenho a experiência, a seguir ao 25 de Abril, era para entrar para a universidade. E ficaste retido. E ficaste retido. E qual foi o problema? Isso prejudicou-te como pessoa? Isso prejudicou-te alguma coisa? Portanto, ninguém pensa um bocadinho mais a longo prazo. Ficou traumatizado. Estamos sempre a atuar em cima do joelho, aliás, como atuámos em cima do joelho agora com este fecho das escolas, e, portanto, o governo está inchado com as sondagens e, portanto, não vai refletir sobre coisa nenhuma. O que é uma tristeza que o Partido Socialista esteja inapto para refletir sobre coisa nenhuma. E, portanto, já tem a ousadia de nos mentir claramente, e toda a gente, como estamos neste estado de pandemia e completamente adormecidos, com medo, vamos aceitando e vamos comendo e calando. E todos nós que somos pais e que fomos às reuniões do início do ano letivo, aquilo que nos foi dito foi: a qualquer altura estamos preparados para implementar o ensino à distância. A qualquer altura, não? Isto quer dizer, porque foi estas as indicações que o Ministério da Educação disse aos professores para dizerem aos pais. Não estavam preparados para, em qualquer altura, implementar o ensino à distância. Pelos vistos, foi preciso parar 15 dias para depois voltar a retomar o ensino à distância. Eu acho que o governo pensava, vamos lá ver como é que correm estes 15 dias, para tentar ver como é que evoluem os números, para depois ver, quer dizer, é tudo assim muito em cima do joelho, consoante nos primeiros dias de janeiro, já se sabia que isto ia correr mal. Já se sabia que íamos ter uma vaga enorme e que provavelmente seria necessário fechar as escolas. Eu não sei que processo de negação é que passa pela cabeça dos nossos governantes para não terem percebido que isto era inevitável, fechar as escolas.
E, portanto, existe uma falta de planeamento e uma falta de coragem para poder repensar currículos, para poder repensar os próprios anos escolares, que eu não consigo compreender. Imaginem que isto vai durar mais tempo. Vocês acham que uma criança que está no primeiro ano, como a minha, depois vai ter capacidade de ir para um segundo ano? Não seria melhor ficarem no primeiro ano? Bem, se calhar a minha consegue. Porquê? Porque tem um pai licenciado em casa que vai tendo tempo para acompanhar e que vai-lhe ensinar as letras. Mas e as outras crianças? E as outras crianças que nem sequer têm computador, estão cheias de frio em casa, que não têm condições, que os pais não se podem dar ao luxo de ficar em casa a receber só 2/3 do ordenado. Então, e essas crianças? Ninguém pensa nelas? E, portanto, eu acho que há uma enorme falta de coragem, há uma enorme falta de planeamento e há um navegar apenas olhando para a próxima curva e não olhando para a estrada toda. E eu acho que isto é um perigo enorme e que, de facto, o Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista devia parar para refletir e não estar tão confiançudo nas sondagens e preocupado com se vai ou não ser reeleito. O Governo nas próximas eleições legislativas devia estar a cuidar de todos nós e eu acho que está a haver um desleixo demasiado deste Governo e que tem que ser dito de forma frontal, não só pela direita, como também a esquerda deve ter a coragem de fazer esta crítica mais acérrima para que o Partido Socialista acorde. Muito bem, Bruno, muito obrigado. João Simas, ora, tem a Escola Severino Faria aí atrás de si, a sua escola, não é? Mesmo. Isto para quem nos está a ouvir, naturalmente não vê nada, não é? Para quem tem a oportunidade de ver o programa na versão de vídeo que está disponível, claro, vai ver que o cenário do João é a sua segunda casa, como ele diz então. João, às vezes passo lá mais horas do que... O João está aqui também com uma experiência muito pessoal nisto, naturalmente também pode partilhar a partir com uma perspectiva diferente, não é? Não só a perspectiva política. Eu, se falar mais um bocadinho, depois desconto no tema a seguir. Eu começaria por citar uma frase do Shakespeare: ser ou não ser, eis a questão. Portanto, tinham que ser tomadas medidas neste momento, era óbvio que se tinham que fechar as escolas, não havia outra possibilidade. Agora, isto podia ter sido preparado de outra forma. Chama a atenção que, falando no ministro, que não basta ter lá o nome, é preciso ser ministro, é preciso aparecer, não é? E é preciso parecer também. Portanto, tem primado um pouco pela ausência. Já agora, ao contrário, as televisões gostam muito de um determinado diretor de uma escola que só representa a sua escola. Um tal Filinto que aparece sempre aí a falar como se representasse toda a gente. Não, as escolas são constituídas por diretores, por professores, por pais, funcionários, etc, etc. Bom, nós temos a experiência do ano letivo passado. O ano letivo passado surpreendeu-nos a todos, não é? Inclusivamente, até posso dizer, o governo, tudo. E tentou-se fazer o máximo. As escolas andaram a trabalhar nesse sentido, não houve cá férias de Páscoa nem nada disso. Os professores andaram a aprender diversas plataformas, alguns já usavam. Eu chamo a atenção que isto, a escola não presencial, já temos algumas experiências anteriores também, portanto há sistemas também já um pouco mistos. Lembro, por exemplo, que há uma plataforma que acho que é muito interessante, mas que agora está a ser desusada, que é o Moodle. Eu já usava isso há muitos anos e as universidades continuam a usar. Eu próprio, na minha educação, passei pela telescola, que aquilo eram aulas pela televisão, a televisão que havia na altura, que não havia cá videogravadores, se a televisão não apanhasse a emissão, pronto, estava tudo perdido, e depois um monitor a seguir. Não dava para puxar para trás. Não dava para puxar para trás. Não dava para puxar para trás. Não dava nada. Ui, e então, aí na província, aquilo aparecia tudo granitado, e às vezes havia uma trovoada, perdiam-se as aulas. Bom, e, portanto, isto o ano passado fez-se um esforço imenso. Houve muita falha. Claro que houve muita falha. E continua a haver. Este ano as coisas podiam ter sido melhor preparadas. Portanto, já havia a experiência do ano passado, já se podia fazer outras coisas, preparar outras coisas. Temos uma promessa de 400 milhões, feita em junho, salvo erro, em que em setembro já os alunos todos teriam computadores. Começaram a chegar alguns em dezembro para o ensino secundário, para os alunos do escalão A e B, salvo erro. Isso também depende um bocado da distribuição. E ainda há muitos alunos sem computadores. Portanto, eles estão a fazer falta. E já não falo de uma coisa que também se devia pensar, que o governo no outro dia disse que as empresas deveriam pagar os meios a quem está em teletrabalho. Os professores têm que se governar a si próprios,
Tem que gastar do seu bolso, a internet, os computadores, tudo isso, experimentar essas plataformas. Já agora também chamar a atenção a outro aspecto. A formação de professores. Desde há uns anos para cá, a formação de professores é escassa e, além disso, é é no período pós-laboral, muitas vezes aos sábados. Ora, isso também dificulta, além de não haver suficiente neste aspecto, também dificulta um bocado essa formação. As escolas propuseram, antes de setembro, um ensino misto, porque era previsível que qualquer dia haveria problemas. Talvez se tivesse havido um ensino misto, metade do horário por videoconferências ou outras plataformas e metade presencial, circularia muito menos gente e talvez não fosse necessário chegar a estas formas drásticas. Eu recordo que, por exemplo, em dezembro e em janeiro, com as salas todas, as janelas, portas todas abertas, em janeiro sobretudo, as pessoas já iam com manta, já tremiam de frio, já era difícil ter atenção. E se não apanhavam Covid, começavam a apanhar constipações e outros problemas pulmonares. Portanto, isto podia ter sido planeado e está-se a fazer um grande esforço, mas mesmo assim há muitas falhas. Algumas das falhas são em casa, por um lado, alguns que não têm os computadores e outros meios, e por outro lado, também há muitas casas em que os pais estão em teletrabalho. Se ponhamos uma família de pai, mãe e 3 filhos, o pai e a mãe em teletrabalho e os filhos, cada um no seu ciclo, anda tudo a disputar o mesmo computador se houver, não é? Ou o telemóvel ou isso. Para já não falar dos espaços, às vezes anda tudo a falar para a internet, na cozinha e uns a ouvirem outros. É um bocado complicado. E depois tem que haver também muito bom senso. Nas escolas, os conselhos de turma têm conversado os professores entre si para não haver excesso de trabalhos em determinados dias, excesso de videoconferências, etc. Isto depois também depende da idade de cada um. Por exemplo, os mais velhos mais facilmente participam nestas videoconferências. Às vezes não aparecem com a cara. Os mais novos, claro que têm uma atenção mais difusa, ao fim dos minutos estão fartos daquilo, não é? Portanto, é preciso ter um bocado de cuidado com as idades, com as situações diferentes e com as desigualdades já sabe que se agravam. Agora, não fazer nada também não sei o que é que seria, não é? Mas isto precisa de mais planeamento. Isso aí concordo. Muito obrigado, João. Ananias, vamos ao ensino à distância. Vamos. Isto agora, havia condições ou não para retomar? Nós agora podemos estar sempre aqui todos a dizer que podia isto, podia não, aquilo, mas houve podia proposta, outro. as escolas propuseram. Portanto, umas coisas sim, outras coisas não. Tal como tudo isto pôs à prova o Serviço Nacional de Saúde, é evidente também pôs à prova outros vetores da sociedade, entre os quais a educação. É evidente, já não falo do presencial, que não vale a pena, já falei disso, que para mim é quase insubstituível, nem falo do Ministro da Educação. Agora, é evidente que o haver o ensino à distância é bem melhor do que nada. Isto todos concordamos, não é verdade? Agora, desigualdade há sempre, e para mim a grande desigualdade nem sequer se calhar está nos computadores, porque as escolas, a grande maioria das escolas do país, neste momento, felizmente, têm a capacidade de emprestar computadores aos alunos e, se for caso disso, levar alguns poucos que não o tenham à escola e ter lá algumas aulas. Portanto, não parece que seja um mau problema. O maior problema será a internet, será as condições em que eles podem ter em casa para trabalhar e será o acompanhamento. Aí sim é a grande desigualdade. Por exemplo, eu falo que tenho aqui uma pessoa em casa, o meu neto está aqui em casa, portanto, e aqui connosco, e está aqui a acompanhar as aulas à distância. É claro que, sempre que possível, nós acompanhamos. Isto não grande parte, se calhar, ou uma parte razoável do país não tem este acompanhamento. Agora, isto é mau, é evidente, mas, como digo, é melhor que nada. Podia ser melhor planeado, é claro que podia ser mais bem planeado, também estou de acordo. Agora, que nem tudo é mau. Agora, deixa-me só dizer aqui duas ou três coisas em relação a quem são os sacrificados de tudo isto. Quer dizer, os grandes sacrificados de tudo isto, a gente fala também dos alunos, e é verdade que são,
mas também são as escolas, são quem dirige as escolas e são os professores. Porque, já aqui foi referido pelo João, e é verdade, mudar o tipo de ensino, mudar de um momento para o outro, como se tem feito, e de um momento para o outro, chama-se nestes últimos meses, não é só agora, e ter capacidade de adaptação a isto tudo, olha, isto é obra. Em relação a quem dirige as escolas, não é fácil estar constantemente a mudar horários, não é fácil estar constantemente a perceber se todos os alunos têm um computador. Nos casos em que eu conheço, no grupamento conheço, todos eles têm praticamente, não se conhece alunos que não tenham um computador. Emprestados também, uma grande parte pelo grupamento. Portanto, isto é um trabalho que é de louvar e é de facto um trabalho enorme de quem está no terreno. Professores, auxiliares, toda a gente que está ligada à educação. É evidente que também há outro aspecto que é o seguinte, daquilo que se falou há pouco, que o João levantou, que é a questão dos currículos, disto, aquilo. Isto, com ou sem pandemia, já devia ter sido mexido há mais tempo. Não é só a questão da pandemia que iria fazer com que se tivesse mexido nos currículos já há algum tempo, e eu disse isto já aqui uma vez, depois de nunca ter sido ministro, que, na minha opinião, espatifou um pouco, ainda depois isto mais de restos da educação, eu acho que rapidamente o governo do PS devia ter mexido nisto. Ainda não mexeu, na minha opinião, nem de perto nem de longe o suficiente para voltar a ter os níveis e levar aos níveis de sabedoria e de conhecimento os alunos antes dos programas para o caráter. Portanto, é para dizer que há muito que fazer, é verdade. Este é o possível, que se calhar a planificação melhor podia ter sido. Dizer também que o governo já distribuiu mais, 100 mil computadores na primeira fase e pediu agora 330 mil. Desses 330 mil sabemos também que o mercado não tem capacidade de resposta. Vamos ver quantos vêm, mas de qualquer maneira é para dizer, isto é mau para todos, é mau para os alunos, será que vai haver desigualdades, seja de que maneira for, exceto com o presencial, e mesmo assim também é exato. Muito obrigado, Ananias. Ora, da escola, do regresso às aulas e do ensino à distância, vamos ao tema do Nuno Alas, para a reta final do programa de hoje, desta Praça do Município. Nuno, vamos mudar de geografia, ou melhor, vamos abrir aqui um bocadinho o leque, não é? União Europeia, o que é que tema é que traz para o programa de hoje? Eu também, a escolha do tema foi um bocadinho para fugir às questões com a importância que tem naturalmente, mas do Covid, o efeito nas escolas, na saúde, etc. Isto também está relacionado, e está muito relacionado, mas também para tentarmos um bocadinho falar de coisas diferentes, porque senão andamos sempre em torno do mesmo. Esta semana foi aprovado pelo Parlamento Europeu o mecanismo, ou o regulamento que cria o mecanismo de recuperação e resiliência, que não é mais do que uma resposta a esta crise socioeconómica provocada pela Covid-19, o impacto que isto tem tido na economia e na saúde das famílias, dos países, etc., que são quase 700 mil milhões de euros a fundo perdido que a União Europeia vai atribuir aos Estados-membros, condicionando naturalmente a apresentação de planos de recuperação e resiliência, coisa que alguns países ainda não fizeram. Portugal está no lote daqueles que já apresentaram os seus planos de recuperação e resiliência, que foram construídos por António Costa Silva e, naturalmente, coadjuvados pelo governo e pelos contributos que a oposição foi capaz de dar. Eu, mais do que propriamente fazer um histórico disto, é que a importância deste momento é porque estamos perante a maior oportunidade de implementar reformas, e as reformas, para serem feitas, muitas delas precisam de dinheiro, para fazer reformas importantes no país, com a coexistência que vamos ter em simultâneo de 3 instrumentos financeiros da União Europeia, que vão ter em Portugal muito dinheiro, cerca de 60 mil milhões de euros a fundo perdido. Portanto, que é este plano de recuperação e de resiliência, que vai ter 15 mil milhões de subsídios a fundo perdido, mais 15 mil milhões de empréstimo. É a coexistência ainda do Portugal 2020, que vai ser concretizado até 2023 e que detém ainda cerca de 13 mil milhões para aplicar na economia e na sociedade portuguesa, e o novo quadro comunitário que vai vigorar entre 2021 e 2027, que são cerca de 30 mil milhões de euros a fundo perdido Portugal vai dispor para dar resposta aos investimentos e às prioridades das políticas no país. Este plano de recuperação e resiliência, ele é especialmente importante porque, e aqui cabe o grande desafio e essa capacidade de execução
que o Governo muitas vezes tem tido dificuldade em executar os quadros comunitários e executar os processos que se propõe, porque está dividida em 3 grandes áreas. Aquilo que é a resiliência, e é uma resposta de cerca de 7 mil milhões de euros, e em que, naturalmente, as questões da saúde, da habitação social, mas também as respostas sociais, a questão do potencial produtivo das empresas, a questão das infraestruturas, onde aqui também entra as questões da ferrovia e da própria rodovia em algumas áreas, mas as questões também da floresta, da eficiência do uso da água, etc., entram. As questões ligadas com a transição climática, a descarbonização, quer dos transportes públicos, da própria indústria, fomentando a economia circular e, acima de tudo, colocando a tónica no abandono dos combustíveis fósseis, como o petróleo, e colocando uma grande tónica no hidrogênio e nessa capacidade de produzir hidrogênio como fonte alternativa de energia, e na questão da transição digital, que tem sido aquilo que nós temos agora aqui a falar muito também em torno da questão do ensino à distância. Claro que o ensino à distância não é só tecnologia, não tem a ver com aquilo, com a pedagogia, com os afetos, com a forma como os humanos se relacionam, mas é a implementação de um plano ambicioso de cerca de 3 mil milhões de euros a fundo perdido, para que haja uma transição digital nas redes e equipamentos, mas também nas competências digitais, nas eliminações de custo de contexto, no apetrechamento das escolas, do Serviço Nacional de Saúde, dos tribunais, das empresas, de meios e tecnologia digital que permitam entrar no século XXI de vez e fazer uma coisa. Esta pandemia, acho que nos ensinou uma coisa. Os países mais digitais são aqueles que estão, e naturalmente com isso tem que haver uma educação e uma preparação da sociedade para isso, são aqueles que melhor respondem a estes problemas de saúde, que julgam os especialistas não será caso isolado de Covid-19, portanto, episódios como estes aparecerão, certo, muitos mais. Portanto, é um novo paradigma, é uma oportunidade. Portugal tem tido um mau hábito de não aproveitar os fundos comunitários, e aqui envolvemos todos, envolvemos os governos centrais, e envolvemos muitas autarquias. Há bocadinho falávamos da existência de uma circunvalação a Évora capaz e competente, e aqui os autarcas também têm responsabilidades sobre isto. Portanto, estamos a falar, e também de muitos empresários, de muitas vezes falhas que foram feitas e que existiram na execução destes quadros comunitários. Portanto, perante tanto dinheiro, que a vez em que Portugal tem mais dinheiro disponível, nomeadamente a fundo perdido, embora alguns também sejam empréstimos, para concretizar reformas, eu acho que está na hora de Portugal, os seus governantes, mas também as suas empresas, os seus autarcas, etc., os seus cidadãos, exigirem a execução, de facto, deste dinheiro, e que esta execução tenha repercussões na melhoria das suas vidas e na melhoria da produtividade do país, na melhoria dos indicadores de saúde, de educação do país, etc. Portanto, foi um bocadinho este o tema, não é nenhum tema que traga grandes divergências, acho eu, mas que estamos perante um desafio, e importa, há bocadinho o Bruno dizia bem, às vezes estamos demasiado adormecidos em torno das notícias que dizem que há mais X infectados, há mais X pessoas em unidades de cuidados intensivos, e portanto que os portugueses comecem-se de facto a preocupar com estas questões e com a aplicação deste dinheiro que aí vem, porque é para seu bem, e deve ser para seu bem que ele deve ser aplicado. Provavelmente podemos ter divergência na forma como esse dinheiro deve ser aplicado aonde, ou que reformas serão essas. Mas tanto pormenores, se calhar deixaremos para outro programa. Para já, desta forma mais aberta, como o Nuno aqui trouxe, Diogo Vasconcelos, Plano de Recuperação e Resiliência da União Europeia. Que comentários lhe apraz fazer depois desta abertura feita e deste lançamento feito pelo Nuno Alas? Ora bem, foi aprovado esta semana na sua forma mais lata. Depois tem uma série de aprovações cada Estado-membro e conforme os planos apresentados e por aí fora. Pronto, mas no fundo o Nuno fez aqui um bom resumo. É muito dinheiro, basicamente, e é uma oportunidade única que nós temos para sairmos para darmos a volta da situação complicada que nos encontramos. Eu não posso dizer que concordo com a distribuição. Acho que estamos a concentrar muito no que é Estado e no que é obras públicas e no que é e menos nas empresas. Eu acho que devíamos apoiar mais o tecido empresarial, mas como já foi aqui dito, ainda não estamos nessa fase. Eu acho que agora neste momento é o que é importante, e lá está, vamos falar aqui outra vez do planeamento, que é exatamente o que é necessário fazer neste momento, é o planear. Nós estamos com uma política nos últimos tempos de
trabalhar à vista, não é? Navegação à vista. Aconteceu isto com a educação que acabámos de falar, aconteceu isto com as vacinas, do plano de vacinação, que era exatamente aquilo que não podia correr mal, que não começou nada bem. Porquê? Porque começámos em dezembro, quando nós víamos os médicos alemães que o Ananias falava há bocado, na Alemanha, eles desde maio tinham o plano feito e tinham os centros de vacinação montados e tinham tudo planeado para. E as listas das pessoas. Qual foi o problema em Portugal? Porque é que há pessoas. Desculpa lá, só aqui um chatinho. Porque é que há pessoas vacinadas indevidamente? Porque as listas foram feitas em dezembro e ninguém as conferiu. Portanto, punha-se os nomes que se queriam e depois confiava-se na boa-fé das pessoas e sabemos que isto não funciona. Portanto, o que falta aqui é planeamento. E nesta questão da bazuca europeia é importantíssimo planearmos isto como deve ser. Para já, porque a execução é muito rápida. Nós não temos um histórico bom em termos de execução de fundos europeus. Devolvemos muitas vezes dinheiro à Europa, uma execução deficiente e fazemos tudo em cima do joelho, no fim, a correr. Isto aqui é transversal, não estou a pôr as culpas no governo, neste governo, nem no governo anterior, estou a dizer em termos de país. Como país temos várias vezes muitas dificuldades nesta parte da discussão dos fundos europeus, dos dinheiros europeus. E o que é preciso também, e convinha começarmos desde já a fazer, era a montar estruturas de fiscalização. Nós não temos neste momento, e já o Procurador-Geral da República emitiu um parecer sobre isto, já foi avisado por todas as pessoas, todos os especialistas, tudo o que é instituto, tudo o que é pessoas e instituições que estão habituadas a lidar com estas questões. Nós não temos capacidade, com o que temos neste momento instalado, para, ponto número 1, executarmos isto em tempo útil. Não há possibilidade disso. Ponto 2, não temos legislação que permita fazê-lo. E ponto 3, não temos nem de perto nem de longe as estruturas necessárias à fiscalização de tudo isto. Ou seja, é Portanto, necessário. eu temo que haja aqui. Não, eu temo que haja aqui um relaxamento da fiscalização, e nós sabemos o que acontece em Portugal quando há relaxamentos da fiscalização, há roubos. Não tenho que me lembrar, não temos que puxar aqui o que é que aconteceu da última vez que houve vontade de gastar dinheiro, só que dessa vez foi pior porque aumentou a dívida pública e houve aquela grande festa que foi o Parque Escolar e que ainda hoje estamos a pagar e a tentar ver quem é que deve ser chamado à justiça por causa dessa Muito situação. Bem. Portanto, o que me preocupa mais é termos capacidade de executar os fundos e capacidade de fiscalizar os fundos. Isto Muito é importantíssimo. bem, e começámos pessimamente com a nomeação tumultuosa do Procurador Europeu representante de Portugal que vão estar a fiscalizar esta situação. Portanto, a partida foi péssima. Portanto, vamos ver se agora conseguimos muito bem, Diogo. Na realidade, isto corra bem, porque senão, só dizer uma coisa, isto é fundamental para o país. Obrigado, Nós já Diogo. estamos na cauda da Europa e se não fazemos isto como deve ser, caímos da cauda. Ora, Bruno, vamos lá. A execução desta super bazuca. Bem, o Nuno partiu de uma forma mais aberta. Falou do plano, não é? Não fala só do dinheiro, fala do plano. Porque, para além de dinheiro, há que haver intenções de fazer coisas, não é? Exatamente. E é importante perceber como é que é essa bazuca. E desde logo perceber que esta bazuca tem uma parte importante, ainda assim, de subvenção, chamada fundo perdido, e tem outra parte que é sobre a forma de empréstimo e que terá impacto na dívida. E, portanto, é importante que as pessoas tenham noção disso. Aliás, a parte maior até é de empréstimo do que de subvenção. Mas ainda assim, acho que será um apoio importante para os países dinamizarem a sua economia e especialmente dinamizarem o investimento público que necessitam para que a economia seja arrastada pela positiva. Quando o Diogo falava dos empresários, eu acho que os empresários só têm a ganhar com a existência de um investimento público forte, com
um investimento forte ao nível da transição climática, da transição digital e de outros investimentos que com certeza irão beneficiar, porque a economia permite que existam mecanismos para a economia crescer. Sobre este plano, eu acho que o que é importante é refletir um pouco sobre o que é que tem sido a capacidade nos últimos tempos deste governo executar metas, porque isto é um plano que terá metas muito claras, e qualquer uma dos mecanismos financeiros existentes só existirá se as metas forem cumpridas. Portanto, não será atribuída nenhuma subvenção se a meta não for cumprida. E, portanto, quando falamos de um governo que, por exemplo, no último orçamento, em relação ao último orçamento retificativo, foi incapaz de cumprir as principais metas ao nível daquilo que estava planeado para o Serviço Nacional de Saúde, seja a contratação de mais profissionais, seja o investimento em equipamentos, seja a implementação do plano de saúde mental, tantas outras metas que ficaram por cumprir no último orçamento, eu pergunto-me se este governo tem noção que desta feita não pode falhar, porque senão não virá bazuca nenhuma. Portanto, todas as metas que se propõem têm que ser cumpridas. É um plano, ainda assim, que está gizado de forma geral, de uma forma correta, tem investimentos importantes, seja ao nível da resiliência, seja ao nível da transição climática, seja ao nível da transição digital. Ao nível da resiliência e naquilo que parece-me importante, o apoio que está previsto para o nível da habitação social e que pode ser um importante mecanismo para dar resposta também à Lei de Bases da Habitação, e termos, de uma vez por todas, habitação mais condigna para todos os portugueses e portuguesas. Mas falta uma resposta em dois âmbitos que me parecem importantes. Apesar de haver dinheiro disponível para o investimento no Serviço Nacional de Saúde, seja para equipamentos, seja para modernização, não está previsto, porque o período temporal não permite o apoio para novas construções, e isso poderia ser importante em algumas áreas do país, a construção de novos equipamentos hospitalares e também de centros de saúde. E também não existe uma resposta àquilo que é a precariedade. Eu acho que um plano tão longo como este deveria conter respostas ao nível do emprego e da precariedade, para que, de facto, a nossa forma e as nossas relações laborais no país mudem de vez, porque só temos todos a ganhar com formas de emprego mais estáveis e mais duradouras e melhor remuneradas. É assim que a economia cresce. Mas vamos ver. Vamos ver o que é que dá, e eu espero que seja executado este plano. Ao contrário dos últimos orçamentos, que ele seja executado na íntegra. É isso que se pede a este governo. João Simas, o que dizer sobre este plano de recuperação e resiliência da União Europeia agora aprovado? Ora, nós não temos o som do João Simas. Agora sim. João Simas, vamos lá. Exato. Precisamos aí do microfone ligado. Eu às vezes tenho um bocado de dificuldade com as siglas. E quando vi o pensei que se ia falar da Universidade de Évora. De qualquer maneira, portanto, vou acompanhar, embora não tenha estudado o tema profundamente, vou acompanhar esta discussão por aquilo que tenho lido nestes últimos tempos. Antes queria referir, em relação ainda ao tema da há bocado, que as escolas não estão totalmente fechadas. Há alunos também dentro das escolas, aqueles alunos que necessitam de mais apoio. E há bibliotecas que também têm alguma abertura para as necessidades. E concordo também com o que se disse há bocado, Nuno, há muita coisa aí, há muita informação aí para distrair, e nós temos que centrar-nos no essencial. Por exemplo, esta questão das fugas à vacinação, isso não tem sido só em Portugal, tem havido em muitos países. Claro que isso não nos contenta, mas é bom também ver qual é a percentagem que isso aconteceu. Portanto, as coisas vão, apesar de tudo, um pouco em frente. Em relação a esta questão da União Europeia, pego com o tema que eu lancei há bocado. Era essencial haver mais descentralização, porque há muita burocracia em Portugal. A União Europeia já é muito burocrática, e Portugal também é um pouco. E, portanto, isto pode-se perder muito tempo e deixar de ver o essencial, que é um impacto que estes fundos devem ter, não apenas para resolver estes problemas da pandemia, mas para o futuro.
Lembro que a União Europeia perdeu muito tempo com os boicotes da Polónia e da Hungria e deixou-se enredar no esquema que eles fizeram. Portanto, isto é assim, a certos países que não cumprem regras democráticas, ou estão ou não estão na União Europeia. Não se pode, fazer depender os fundos da resolução imediata desses problemas de falta de democracia. E perdeu-se muito tempo com isso. Há temas que são importantes aqui. Por exemplo, pego já nesta questão da habitação, o que já aqui referi. O nosso país, embora tenha um clima que nós pensamos que é razoável, ameno, o inverno é frio, o verão é extremamente quente. Há grandes amplitudes térmicas e as casas não estão preparadas. Portanto, é um dos problemas. Nós temos mais problemas de frio em Portugal do que a Suécia, que tem temperaturas de 20, 30 graus negativos, porque as casas estão mal construídas. Portanto, isso é essencial. E já agora, não vamos fazer o que os outros fizeram há 20, 30 anos. Vamos aplicar materiais modernos e vamos também dotar as casas de uma maior autonomia energética, tudo isso, inclusivamente painéis solares, tudo isso. A questão da ferrovia, que agora está a ser discutida, e acho muito bem que se esteja a discutir. Houve anos em que era só autoestradas. Nós temos um excesso, por exemplo, de autoestradas na ligação entre Lisboa e Porto, 3 autoestradas por aqui. Não era preciso tanto, não é? Claro que há outras que têm menos movimento, como esta que passa aqui por Évora, mas são necessárias até por uma questão estratégica para ligar à Espanha. Portanto, a ferrovia é essencial. Foi durante muitos anos abandonada, é essencial haver ligações entre o país todo e não apenas na parte litoral. E com os outros países também. Por exemplo, discute-se muito aqui a ligação com a Espanha. Eu, por mim, acho que não devemos pensar apenas em Espanha, mas sobretudo em relação a outros países da Europa. Portanto, a aposta não deve ser a ligação com Madrid, mas a ligação mais direta com outros países da Europa. Descarbonização é essencial. Agora, há que ter cuidado. E eu estou a ver, por exemplo, problemas. Aquela refinaria, se não me engano, em Lessa, ao pé do Porto. Não se pode mandar assim as pessoas para o desemprego sem mais nem menos assim às centenas. O mesmo problema está a acontecer na Galiza. A Galiza, que foi sempre uma região deprimida em Espanha, abandonada durante muitos anos, teve aqui, nestes últimos anos, algum desenvolvimento, mas está a ter problemas novamente. E também estão a abandonar as refinarias na Galiza. Portanto, tem que haver aqui algum cuidado na substituição também das atividades económicas. A indústria é necessário. E eu lembro que durante muito tempo foi moda desindustrializar a Europa. Portanto, nós temos que apostar também na indústria. Não é a indústria do século passado, mas tem que se investir mais. Porque, de vez em quando fala-se na China e em outros países. Nós estamos dependentes da China, porque quisemos. Lembro que há uns anos a União Europeia fez acordos com a China em que Portugal perdeu imenso, nomeadamente no setor têxtil, de sapatos, etc. Fomos invadidos. Agora está tudo esquecido dessa desindustrialização que se fez e que o governo português, sobretudo no tempo de Cavaco, ajudou muito, Cavaco Silva, como primeiro-ministro, ajudou muito a desindustrializar o país. Nós vendemos empresas estratégicas ao desbarato, desmantelámos muita coisa. Portanto, tem que se investir novamente nisto. Muito bem. Estou a falar da Lisnave, estou a falar da siderurgia, de outras assim, não é? Que foram desmanteladas ou vendidas a estrangeiros. O João, um pouco seguindo aquilo que falámos no início, com o Nuno e com o Diogo logo a seguir, já começou aqui a colocar pedras na engrenagem sobre a diferenciação das visões distintas, exatamente de onde utilizar o dinheiro. E que poderíamos ter muitos menores para isso. Olha que não há dinheiro previsto para nacionalizações. Não há dinheiro previsto para nacionalizações. Isso das nacionalizações, conheço muitos governos de direita a seguir à Segunda Guerra Mundial, como por exemplo no tempo do general de Gaulle, nacionalizou a indústria automóvel, etc. Muito bem. Nacionalizações. E há muitos países europeus que têm grandes empresas nacionalizadas. Muito no bem. tempo do PSD-CDS, o Partido Comunista Chinês nacionalizou muita coisa nossa. Aqui entregaram o EDP a um monopólio chinês. Ainda muito bem. Vamos ouvir o Ananias. Temos de terminar o programa e temos de dar aqui 2 minutos ao Ananias para concluir. Ananias Quintano, vamos lá. O João não está a pôr pedras na engrenagem. O João está a tirar pedras à máquina, que é pior.
Não, Portanto... isto agora, a partir da manhã, a partir do plano é o paraíso, não é? Não, Não, eu acho não há que problemas. Não há eu acho que problema. ninguém pode contestar o plano, penso eu. Também acho que ele já está um pouco atrasado e ainda falta. Olha, Acho uma que pedra na engrenagem. penso que só 6 países é que ainda nos seus parlamentos o aprovaram, portanto, e se são necessários 27, é capaz de ainda demorar. Agora, ninguém pode contestar um plano deste tipo que abrange 3 áreas fundamentais: a resiliência, a transição climática, a transição digital. Portanto, ninguém pode contestar isto. Alguns de vocês gostam muito de pensar penso que há uma oportunidade enorme para qualquer governo fazer reformas estruturais profundas. Reparem que entre 2021 e 2027, Portugal deverá receber cerca de 57 mil, quase 60 mil milhões de euros. Portanto, eu penso que na verdade, que quem esteja no governo e não aproveitar tudo isto, de facto, deve ser penalizado, penso eu. Portanto, eu tenho esperança, tenho a certeza que este governo irá fazer o que sabe fazer e irá, portanto, fazer as reformas necessárias, embora algumas bem duras. No entanto, eu que dizia há pouco o Bruno em relação ao emprego e a precária, etc., aqui nas entrelinhas de tudo isto, eu penso que há aqui as qualificações, o investimento na inovação e tudo isto que irá certamente apoiar e irá garantir o emprego não precário a grande parte dos portugueses. Eu acho que, na verdade, só temos que apoiar isto, só temos que criticar quando tivermos que criticar. Agora, de facto, é muito para um governo pôr em prática, mas eu tenho a certeza que com calma, ponderação, como é António Costa e com alguma experiência que ele tem, não é verdade, isto vai lá. E sem deixar passar os prazos. Muito bem. É? Calma, mas... Esses prazos às vezes esticam-se. O Ananias devia terminar sempre as emissões. Devia ser sempre o Ananias a terminar as emissões. Ficamos todos com uma palavra de esperança. Muito bem. É assim que chegamos ao final desta Praça do Município. Contámos com o Nuno Alas, o Diogo Vasconcelos, Bruno Martins, João Simas e Ananias Quintano. Pode escutar o programa, como sempre, à quinta-feira, às 18 horas, também ao domingo, às 18, no formato podcast em dnfm.com. Também pode ver a versão de vídeo no meu canal 121 e 124, na página dnfm.com e ainda no canal de YouTube da DNFM. Há muitas formas de chegar até si e levar todas estas opiniões para que crie a sua. Voltamos de hoje a uma semana. Até lá.